Segundo Crônicas, capítulo 26. O próspero reinado de Uzias. Todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, que tinha 16 anos, em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou Elate para Judá e a reconstruiu, depois que o rei havia descansado com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que seu pai Amazias fizera. Ele buscou a Deus enquanto Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, vivia, e enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele atacou e guerreou contra os filisteus, e derrubou o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdode, e construiu cidades na região de Asdode e em outras partes do território dos filisteus, porque Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele se tornou muito poderoso. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no ângulo do muro, e as fortificou. Construiu torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois gostava da agricultura. Uzias tinha um exército de homens hábeis na guerra, organizado em tropas, conforme a numeração registrada pelo escrivão Jeiel e o oficial Maaceias, sob as ordens de Hananias, um dos chefes do rei. O número total dos chefes das famílias, guerreiros valentes, era de 2.600. Sob as suas ordens havia um exército disciplinado de 307.500 homens, que lutavam corajosamente para ajudar o rei contra os inimigos. Uzias equipou o exército inteiro com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até com fundas que atiravam pedras. Em Jerusalém fez máquinas criadas por especialistas para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem flechas e grandes pedras com elas. Sua fama foi até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Uzias é atacado de lepra, mas, quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou, e isso o fez cair. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: Uzias, não compete a ti queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, descendentes de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois pecaste, e isso não te honrará diante do Senhor Deus. Então Uzias ficou indignado. Ele estava segurando na mão um incensário para queimar incenso, e quando se indignou contra os sacerdotes, apareceu lepra em sua testa, na presença dos sacerdotes, no templo do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e sua testa já estava tomada de lepra. Então eles o levaram para fora depressa, e ele mesmo saiu depressa, porque o Senhor o havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada,
pois foi excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado do palácio real e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Assim, Uzias descansou com seus pais, e o sepultaram com eles, isto é, no campo de sepultura que era dos reis, pois disseram: ele é leproso, e seu filho Jotão reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 27. O reinado de Jotão e sua vitória sobre os amonitas. Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que seu pai Uzias tinha feito. Porém, não invadiu o templo do Senhor, mas o povo ainda se corrompia. Ele construiu a porta superior do templo do Senhor e reforçou amplamente o muro de Ofel. Também construiu cidades na região montanhosa de Judá e castelos e torres nos bosques. Guerreou contra o rei dos Amonitas e os dominou, de modo que naquele ano os Amonitas lhe pagaram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Os Amonitas também fizeram isso no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se tornou poderoso, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Os outros atos de Jotão, todas as suas guerras e suas realizações estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Seu filho Acás reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 28. O reinado de Acás e sua derrota. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era correto diante do Senhor, como Davi, seu antepassado, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens de fundição para os Baalins. Também queimava incenso no vale do filho de Rinom e sacrificou seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Ele sacrificava e queimava incenso nos altares, nas colinas e também debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, que o derrotaram e levaram um grande número de cativos para Damasco. Foi também entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe impôs grande derrota, pois Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000 todos guerreiros valentes, porque haviam abandonado o Senhor, Deus de seus pais. E Zicre, guerreiro poderoso de Efraim, matou Maacéias, filho do rei, e Asricão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. Os israelitas levaram cativos 200.000 de seus parentes, inclusive mulheres, filhos e filhas. Eles também saquearam um grande despojo, que levaram para Samaria. Mas ali vivia um profeta do Senhor, chamado Odede. Ele foi ao encontro do exército que voltava para Samaria, e lhe disse: O Senhor Deus de vossos pais se irou contra Judá, e os entregou na vossa mão, e vós os matastes, com uma fúria que chegou até o céu. Agora quereis sujeitar o povo de Judá e de Jerusalém como escravos e escravas. Por acaso não sois vós mesmos culpado para com o Senhor vosso Deus? Ouve-me agora, e levai de volta os cativos que trouxestes dentre
vossos parentes, pois o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então, alguns dos chefes dos Efraimitas, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Zeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai, se levantaram contra os que voltavam da guerra, e lhes disseram: Não trareis aqui estes cativos, porque além da nossa culpa diante do Senhor, o que quereis fazer acrescentaria mais aos nossos pecados e às nossas culpas, pois já temos grande culpa, e o ardor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos chefes e de toda a comunidade. Os homens já mencionados por nome se levantaram e pegaram os cativos, e vestiram com o despojo todos os que dentre eles estavam nus. Eles os vestiram e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e levantando sobre jumentos todos os que estavam fracos, conduziram-nos a Jericó, cidades das palmeiras, a seus parentes. Depois voltaram para Samaria. Acaz busca o socorro do rei da Assíria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir socorro ao rei da Assíria, pois os edomitas invadiram Judá mais uma vez e a derrotaram e levaram prisioneiros. Os filisteus tinham invadido as cidades da Baixada e do sul de Judá e tinham tomado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e seus povoados, Tina e seus povoados, e Ginzo e seus povoados, estabelecendo-se ali. Pois o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acaz, porque este levou Judá a pecar de modo desenfreado e desprezou o Senhor completamente. Então Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e o colocou em situação difícil, em vez de fortalecê-lo, pois Acaz saqueou o templo do Senhor, o palácio real e o dos príncipes, e deu os despojos por tributo ao rei da Assíria, mas isso não o ajudou. Mesmo durante a angústia, ele mesmo, o rei Acaz, voltou a pecar contra o Senhor, pois sacrificou aos deuses de Damasco, que os tinham derrotado, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu sacrificarei a eles, para que também me ajudem. Porém, eles causaram a sua desgraça e de todo Israel. Acaz ajuntou os utensílios do templo de Deus, despedaçou-os e fechou as portas do templo do Senhor, e fez altares para si em todos os cantos de Jerusalém. Também fez altares para queimar incensos a outros deuses em todas as cidades de Judá, provocando assim a ira do Senhor, Deus de seus pais. Seus outros atos e todas as suas realizações, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Acaz descansou com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, mas não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Seu filho Ezequias reinou em seu lugar.